Olá, a paz do Senhor. Está no ar o programa Mulher Cristã. Eu sou Gilda Júlio e hoje eu trago para você Irmã Helena Figueiredo. Gente, é imperdível, é uma doçura de pessoa. A educadora começou muito cedo no Ministério da Educação Cristã, desde a adolescência, e vai contar para nós que até hoje está nativa aos 83 anos de idade e não se cansou. Ama falar de Jesus e vai dividir comigo e com você essa deliciosa experiência. Vem comigo. Irmã Helena, é uma delícia, um prazer muito grande ter a senhora aqui no Mulher Cristã. Seja bem-vinda e fique à vontade. Ao contrário, Gilda, eu é que me sinto muito honrada do programa Mulher Cristã ter me convidado para eu poder falar alguma coisa sobre a minha vida. E feliz também de rever você, que eu já estava com saudades. É que eu estou acostumada a acompanhar a senhora nos congressos, né, irmã Helena? É sempre assim, aquela paz, essa voz calma, meiga e sempre com muita coisa para contar. A gente quer sempre aprender, né? Irmã Helena, conta aí, a senhora nasceu num lar evangélico, recebeu um legado, tem um legado a deixar. A senhora nunca, assim, teve um conflito na adolescência por ser cristã desde o início? Eu, graças a Deus, nasci num lar evangélico. Meus pais já eram evangélicos e eu fui a filha que, graças a Deus, somos 6 filhos. A partir de mim, todos já nasceram no Evangelho. E fui criada também na escola dominical. Eu acho que a palavra de Deus me orientou e em todos os momentos eu tinha presente a palavra de Deus comigo. E eu acho que não teve nenhum conflito assim que marcasse a minha vida. Eu passei da infância até a juventude sempre abençoada, sempre orientada, tanto pelos professores de escola dominical também, que me marcaram muito a minha vida. E assim, a senhora começou com quantos anos a senhora começou no Ministério da Educação Cristã? A minha mãe já era professora quando eu nasci. Então eu sempre vi minha mãe lidando com a educação. E na parte também educacional cristã, ela ajudava no departamento infantil com as crianças. Então eu acho que isso me fez encaminhar para a educação. Eu ia ajudá-la para tomar conta das crianças, tanto na vida secular como na vida da igreja. E eu acho que isso me ajudou a... Talvez Deus tenha me chamado, né, para essa vocação da educação, e eu fui me aperfeiçoando, até que na adolescência eu fui dirigir uma classe do departamento infantil e fiz na área secular o normal, já indo também para a profissão da educação. Então, assim, a senhora começou, a vocação da educação começou exatamente na cristã, e a senhora se encaminhou no secular também nessa mesma... Eu creio que sim. chamado. O chamado foi se aperfeiçoando, né? Porque eu, menina, ainda fazendo ginásio, eu já ia para a classe da minha mãe ajudar com as crianças. E qual é a formação da senhora na área secular, na área da educação? Quais os cursos que a senhora... Eu fiz pedagogia, depois fiz a especialização em administração escolar, porque eu fui muito, depois de professora de classe,
e subdiretora, eu fui para a direção de escola. Então me encaminhei para essa área de administração escolar e fiz pós-graduação a nível superior. Sempre área de educação? Sempre na área da educação, sempre voltada para a educação. E como que se deu o envolvimento da senhora com a educação cristã da CPAD? Como é que foi essa parceria? Já faz muito tempo. Em 1974, o pastor Antônio Gilberto, vendo a necessidade que as igrejas precisavam de melhorar a educação cristã, as escolas dominicais, ele resolveu criar um curso, que é o CAPED, né? O curso de aperfeiçoamento para professores de escola dominical. E nós ali, trabalhando naquele princípio, ele me convidou para fazer parte do corpo docente. E eu aceitei, porque é sempre uma área que eu gosto, e aceitei. Para dar as primeiras aulas eu dei pedagogia, algumas vezes também dei psicologia e educacional. E esse CAPED, o primeiro CAPED que a senhora participou foi onde? Esse primeiro CAPED, eu não gosto nem de me lembrar, Gilda, foi em São Cristóvão, na minha igreja. E o auditório, vamos dizer assim, os alunos sentados, lá estavam, imagine você, o pastor Túlio Barros, pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, o pastor Gesiel Gomes, o pastor João de Oliveira, João Pereira de Andrade Silva, vários missionários, missionário Lourenço Olson, missionário Eurico Bergington, missionário João Colenda Lemos, só por aí você vê. E como a senhora se sentiu, irmã? Quando eu cheguei em frente ao microfone para iniciar a minha primeira aula, quase que a voz não saía, embargada. Meu Deus. E eu procurei nem olhar. Eu creio que eles estavam ali até para fazer uma avaliação do curso. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo estava presente e quando quando terminou o curso daquele período, eu creio que o Espírito Santo aprovou e eles também aprovaram. Tanto que fomos logo convidados pelo pastor Anselmo para Belo Horizonte e depois o pastor Firmino também convidou o curso para Belém do Pará. E daí não parou mais, né? Daí não parou mais, nós rodamos, quer dizer, o curso esteve presente em todas as capitais do Brasil. Todas as capitais de todos os estados e algumas cidades do interior também. Desses CAPEDs, qual assim, uma lembrança que a senhora guarda de uma ministração desse período? Um CAPED que nos marcou muito foi, eu não sei te dizer bem qual a cidade que nós estávamos. Após a aula que nós ministramos, eu era muito unida com a irmã Albertina Malafaia, uma moça nos procurou e ela chorava copiosamente mesmo. Aquilo, uma emoção muito grande nós sentíamos nela. E ela havia sido abusada pelo pai dela. E ela era professora de uma das classes de criança. E ela falou claramente que guardava com muita mágoa e que não perdoava o pai. E nós conversamos com ela, oramos com a moça, não me lembro nem o nome dela, mas aquela parte ali me marcou muito.
E graças a Deus ela perdoou o pai, liberou o perdão, e não sei onde esta jovem, que já não deve ter mais nem jovem, já deve ter família, está lecionando, se ainda está. E uma também que uma moça me procurou, essa foi pessoalmente comigo, e ela me falou claramente que estava disposta a deixar. Ela só foi para o CAPED para querer conhecer o curso, talvez com a amizade, com as colegas, e ela já estava determinada de abandonar a sua classe. Ela era dirigente também de um coral infanto-juvenil, e ela estava disposta, não tinha mais vontade, nem ela achava que a chamada dela tinha terminado. E eu orei com ela, e ela tinha, pelas aulas, Deus tinha novamente renovado as forças, e ela estava disposta a continuar. Isso me marcou muito. Ótimo, irmã Helena, nós vamos continuar ouvindo mais experiências, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. E você não saia daí e aproveite. Se você está gostando da entrevista, compartilhe, deixe o seu like aí e divulgue. Se inscreva no nosso canal. Nós voltamos em instante. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Programação variada, conteúdo evangélico de verdade, compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online e gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, aconselhamento pastoral, mensagem de vida, geração JC, louvor e adoração, cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você. De volta com o nosso programa, nós estamos hoje conversando com a irmã Helena Figueiredo. Irmã Helena, nós estamos de volta e nós queremos saber mais da sua vida. Irmã Helena, das suas andanças aí pelo Brasil afora, como professora do CAPED e também dos congressos de escola dominical e conferências, né, que a senhora está bem atuante com a CPAD. Que experiências a senhora tem desses trabalhos, né, desses projetos todos da área da educação? Foi um projeto que surgiu, que começou com a Casa Publicadora, maravilhoso, eu digo assim, principalmente para nós da Assembleia de Deus. Como eu te falei, meus pais já eram da Assembleia de Deus. Então, uma necessidade na área educacional. E desde a criança até a juventude, o desenvolvimento da palavra de Deus, como passar a mensagem para as crianças, para a adolescência, para a juventude. Então isso é muito gratificante. E Deus me chamou, eu
sentia de Deus essa responsabilidade na área educacional. Qual é a faixa etária que a senhora mais gostou de trabalhar, se é que a senhora tem uma específica? Eu comecei com criança, no departamento infantil. Mas mais tarde, o pastor Gesiel, ele achou melhor dividirmos as crianças dos adolescentes. Foi quando surgiu, por volta de 1975, o departamento de adolescentes, lá em São Cristóvão. E eu fui convidada para ser a diretora do departamento de adolescentes. E daí para até hoje, eu continuo no departamento de adolescentes, apesar de ter ajudado a juventude, mas não com responsabilidade de direção. Então eu atuei muitos anos com o departamento de adolescentes, dos 11, 12 anos aos 18, 19 anos. Mas a senhora também, lá a senhora é responsável pelo departamento de adolescentes, mas a senhora tem outras atribuições lá na minha igreja, lá na Assembleia de Deus de Benfica, Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, do pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Atualmente, eu não estou propriamente na frente do departamento de adolescentes. Eu estou mais como apoio, porque a direção está muito bem entregue às minhas ex-alunas. É aquilo que nós lemos na palavra de Deus, né? Eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto, mas o vosso fruto permaneça. Então elas são minhas ex-alunas e elas está muito bem entregue o departamento. E eu fico apoiando a elas, alguma coisa que elas precisam. Eu estou sempre à disposição com o departamento de adolescente. E também ajudo estou coordenando a parte pedagógica do curso COM, que é um curso de orientação ministerial, e o COFEM, é o curso de orientação e liderança feminina, que é uma vez, o primeiro sábado, somente uma vez por mês, para alguns que serão consagrados pastores, para presbíteros, diáconos, e na parte feminina para as líderes das igrejas, para elas terem maior crescimento da palavra de Deus, né? Maior conhecimento. Eu estou liderando essa parte. As igrejas, elas aumentaram bastante, né, esse tipo de curso, né, para a mulher, né? A que se deve isso, irmã Helena, na sua opinião? Eu creio que a parte feminina, hoje em dia, está muito bem, vamos dizer assim, porque há anos atrás não era a mulher, vamos dizer, era meia de lado. Ela não podia muito aparecer, ela não podia muito estar na frente. Enquanto que nós vemos que o próprio Jesus, ele mesmo valorizou a mulher, né? Ele esteve nós temos na Bíblia Maria, a samaritana, ele se apresentando, conversando com a samaritana, apareceu a Maria Madalena, a primeira aparição. Então ele valorizava a mulher. E com o passar do tempo, hoje em dia, nós vemos as igrejas se preocupando com a parte feminina, já trabalhos, ensino mesmo, né? Ensino e vamos dizer assim, até congressos mesmo, né?
mulheres. Escola bíblica Escola mesmo, bíblica, né? já se fala hoje, já temos a escola bíblica para mulheres. E assim, no Brasil eu tenho ouvido falar bastante nisso, escola bíblica, as igrejas têm promovido bastante escola bíblica. Nós mesmos, é um avanço. A nossa convenção, a Confraderge, tem a irmã Lindaura, já tivemos a primeira escola bíblica, já está pensando na segunda, quer dizer, especificamente para mulheres. Isso é muito bom. Irmã Helena, a gente tem falado muito da senhora como educadora, toda a referência que se diz, quando se fala em Helena Figueiredo, se refere à área do ensino, seja ela na área secular ou na área cristã. Mas eu queria saber um pouquinho da Helena mãe. Quantos filhos a senhora tem? Como é que é? Se a senhora sabe cozinhar, se é que nem eu que cozinho e esquece o miojo no fogo. Conta um pouquinho aí da minha vida de lar, né? Do lar. Eu fui abençoada com 3 filhos homens. E vou dizer, não é fácil a gente conciliar, mas eu sempre procurei ter um equilíbrio entre o meu lar e as minhas atividades, tanto seculares como na vida cristã. E sou muito abençoada com o casamento. Meu esposo veio de Natal, era jovem, um jovem bonito, que muitas moças olhando, né? Eu, inclusive, era uma delas, mas Deus me abençoou e ele sempre soube compreender e foi um parceiro, vamos dizer assim, tanto no meu lar, como também me apoiando na vida secular e também na vida cristã. Era aquele que sempre me leva ao aeroporto, vai me buscar, ora por mim. Então isso é muito importante. Eu acho que é muito importante. E meus filhos foram criados num lar que nós tínhamos muita preocupação com o evangelho no lar. O nosso exemplo, como passar o evangelho para eles. Tínhamos um culto devocional. Eu sempre me preocupei muito com a leitura da Bíblia e sempre com a presença na escola dominical. Procurava que eles não faltassem, que eles fizessem parte de corais, coral infantil e depois o coral que eles faziam parte no coral quando eram jovens. Então, eles foram alicerçados mesmo na palavra, porque eu creio naquele versículo de Provérbios 22:6. Ensina, instrui, educa a criança no caminho do Senhor. Certo. Até quando envelhecer, não se desviará dele. E eu estou colhendo hoje. Hoje eles são pais de família, mas também têm vida na igreja, têm ministério na igreja e criam já os filhos dele também no caminho do Senhor. A gente vai ouvir mais da senhora, da sua família, conversar mais um pouquinho, mas antes disso nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho, tá certo? E você me aguarde aí, mas antes disso, se está gostando da entrevista, divulgue, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal. Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre, um conteúdo de excelência para o conhecimento e edificação de toda a família. E no terceiro trimestre, vamos estudar nas lições bíblicas adultos, Tempo, Bens e Talentos. Comentarista Elinaldo Renovato de Lima. E nas lições bíblicas jovens, A Razão da Nossa Esperança. Alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. Comentarista Valmir Nascimento. A CPAD possui um currículo completo com conteúdos e práticas educacionais conforme a faixa etária dos alunos.
Estudos otimizados, eficazes e compromisso com o ensino bíblico e doutrinário sério e consistente. Confira: berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores e muito mais. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Programação variada, conteúdo evangélico de verdade, compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online e gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, aconselhamento pastoral, mensagem de vida, geração JC, louvor e adoração, cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você. Estamos de volta com o programa Mulher Cristã e com uma agradável entrevistada, que é a irmã Helena Figueiredo, conversando um pouquinho conosco hoje. Né, irmã Helena? Tá gostando? Tô gostando, mas nunca imaginei que algum dia eu estivesse no programa Mulher Cristã. Eu já falei que é um prazer, é uma honra, né? Estar sempre aí com a senhora, né? Que eu sempre acompanhei, sempre correndo para lá e para cá nos congressos, e hoje chegou a vez de Mulher Cristã receber a senhora. A gente falou aí, a senhora está falando do casamento, né? Mas a senhora não me falou se sabe cozinhar, não. É isso, eu resolvi pular. Não, eu queria saber, a senhora falou do marido que é uma bênção, vai buscar, vai trazer, mas eu acho que é ele que chega na cozinha, não? Eu sempre tive dificuldade. Dificuldade como? E não gostava. E não gosto. E não melhorou não gosto. Hoje eu não passo fome. Bom. Eu acho muito bom quando alguém é sincero assim também. Eu hoje não passo fome, sei cozinhar. Mas eu acho que foi a minha vida também. Como eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que gostava de cozinhar, ela morava conosco. Ai, que delícia, então, minha Deus mãe, é bom. Minha mãe, como eu era mais velha, como eu já te contei, a minha mãe me solicitava muito para o ensino dos meus 4 irmãos, que eram abaixo de mim, menores. E eu me dedicava muito para eles. E fugia da cozinha. Isso, quando eu me casei, é sabedoria, isso aqui é inteligência. Inteligência, mas eu passei meus maus pedaços. Porque quando eu me casei, eu não sabia cozinhar. Então minha tia vinha me ajudar. Ai, tá vendo? Deus é muito bom. E aí fui devagarinho, aprendendo e saindo dessa fase de neutralidade, né? Para aprender um pouquinho. Meu esposo também, não vou dizer para você, sempre me ajudou. Ele sempre me ajudou e nunca foi exigente. E também nem reclamava, né? Não, apesar da minha sogra era do Nordeste, lá de Natal, a família dele toda de Natal, e ele, graças a Deus, também já nasceu no Evangelho e já é neto, o avô já era também do Evangelho. Ai, foi até, tem até um hino na harpa do avô dele, o 487. 487. Antônio Galvão de Figueiredo, era o avô dele. Então, aqueles pioneiros lá em Natal. Mesmo. Mas, voltando, a minha sogra cozinhava muito bem mesmo. Ai, já estava muito bom, né? A sogra, a mãe, todo mundo cozinhava bem. E minha sogra também nunca me criticou. Então, assim eu fui no casamento até hoje, não passo fome. Graças a Deus. Viu? Trivial eu sei fazer. Muito bem. Eu fico tranquila com esse exemplo da senhora, tá vendo? Nem todo mundo precisa saber cozinhar, né? Porque você também ainda não sabe? Não é que eu não saiba. Eu tenho algumas limitações na cozinha. Eu não dou muito certo com o fogão. Então somos duas. Assim,
E às vezes, o que acontece? Eu não dou muito certo. Eu acho que é o problema do fogão, não é bem um problema meu. Nosso, né? Não, é mais um fogão. Eu acho que o meu fogão tem problema, entendeu? Assim, não sei, alguma coisa assim. Irmã Helena, quem era a mãe da senhora? Já sei que o esposo já tinha um avô importante, né? Mas a mãe da senhora também deixou um legado aí importante. Meus pais eram os pioneiros da Assembleia de Deus de São Cristóvão. Minha mãe é Nair Barata Soares e ela com a irmã Cacilda Brito elas foram as que escreveram as primeiras revistas infantis. E eu sempre... Da CPAD. Da CPAD. E eu sempre via, naquela época, imagina, Gilda, não tinha a tecnologia de hoje em dia. Então era escrito, o rascunho era feito à mão. E ela ficava, às vezes, altas horas da noite, escrevendo as histórias, perguntas, as atividades das lições infantis. E depois do trimestre todo feito, ela enviava para a casa publicadora para o irmão Emílio Conte, que é um grande escritor de renome na nossa denominação, e ela mandava para o irmão Emílio Conde rever as lições e daí o andamento para as máquinas. Aí eu já estava lá dentro da casa publicadora. É uma história, né, que a senhora tem, um legado, está deixando parte de tudo isso para a família, né, no Rio de Janeiro, casa publicadora. O que representa para a senhora trabalhar na CPAD? Tem como explicar? Não tem palavras. A casa publicadora, vamos dizer, eu me sinto, ela faz parte da minha vida. Porque desde pequena eu me lembro da casa publicadora. Era um quartinho assim, vamos dizer, uma salinha pequena que ela iniciou na minha igreja, em São Cristóvão. E eu me lembro que eu muitas vezes entrei nesta salinha e corria. Nunca imaginava o que seria a casa publicadora atualmente. Eu acompanhei quando ela foi ali para o Largo do Pedregulho. Ia muito porque o gerente era o missionário Lourenço Olson, e eu era muito amiga da filha do irmão Lourenço, e alguns domingos eu ia para lá, após a escola dominical, ia almoçar com eles, passar a tarde com eles, e muitas vezes nós brincávamos, porque a casa publicadora era umas áreas, assim, umas salas que faziam parte com a casa deles. Então, a casa publicadora, para mim, faz parte da minha vida. Infância, né? Também. Eu vi crescer, né, a casa publicadora. E ela faz 80 anos o ano que vem. Então, você vê, eu estou com 83, então, a partir dos 3 anos, a casa publicadora faz parte da minha vida. Irmã Helena, esse trabalho que a senhora faz com os idosos, nessas aulas que a senhora tem dado, esse ministério, né, embora a senhora tenha falado que trabalhou com os adolescentes, mas ultimamente a senhora tem ministrado para essa faixa etária. Certo. E uma faixa etária, Gilda, que eu nunca imaginei na minha vida que algum dia eu pudesse dar alguma orientação para professores que quisessem trabalhar com a terceira idade. Eu sempre com criança, como eu te falei, e adolescente. E um certo dia, a direção do Departamento de Educação me
me entregou como para eu dar para as conferências como trabalhar com a terceira idade. Na hora, eu fiquei meio apavorada, confesso para você, porque eu nunca havia pensado, nem imaginado de trabalhar com esta faixa. Mas fui orar, pedi ao Senhor orientação, fui pesquisar, comprei livros que falassem sobre essa idade e comecei a me apaixonar. E hoje eu sou feliz de terem se lembrado de mim para esse trabalho da terceira idade. Que eu acho que, como eu estou na terceira idade, é uma faixa etária de muita necessidade. Com certeza. Né? Porque há departamentos de criança, departamento de adolescente, departamento de jovem, departamento de adulto, mas não se trabalha com a terceira idade. E o Brasil já é um país envelhecido. Envelhecido, que atualmente a população de idosos é muito grande. Os governos trabalhavam com campanhas, né, para gripes, alimentação, ajudando, não é, como melhorar a nossa alimentação e a parte mesmo de saúde, educação física, né, trabalhar atividades físicas. E as igrejas precisam se despertar. Professores específicos, como se chama, gerontólogo, né? Que é a gerontologia, que é uma pedagogia voltada para a terceira idade. Saber como lidar com um idoso, com uma idosa, que muitas vezes são tão abandonados até pela família. Né? E muitas vezes eles só querem conversar. E a escola dominical, a igreja é um espaço necessário. Um espaço que eles vão. E precisam. Muitos antigos crentes que precisam continuar firmes. Não é? E muitos até novos que aceitam a Jesus já idosos. E trabalhar até doutrinas mesmo, como eles, porque há uma quebra até na parte monetária, como saber aceitar a aposentadoria, como saber lidar com os netos, amar a juventude, porque muitas vezes eles são largados de lado e eles acham, porque nasceram os filhos, os seus netos, né? E os seus filhos abandonam. Perdeu espaço. Os seus pais, que somos nós, por causa dos filhos deles. E não é isso. Ao contrário, o relacionamento avô-neto, avô com os filhos, né? É uma necessidade. E ninguém melhor do que a igreja para trabalhar com isso. O seu professor de escola dominical. Mas, irmã Helena, é muito complicado ter uma pessoa com tanto conteúdo como a senhora e ter um programa tão minúsculo, né? Mas nosso programa já chegou ao final, mas eu gostaria muito que a senhora voltasse numa outra oportunidade para continuarmos a conversar aqui no Mulher Cristã. Tenho certeza que o público vai gostar de ouvi-la novamente. Muito obrigada pela sua participação. Que Deus continue abençoando com muita graça sua vida, seu ministério, né? Que a senhora continue com essa parceria aí com a CPAD em todos os projetos que a gente tem aí, em nome de Jesus. Obrigada mesmo, foi um prazer, um carinho muito grande tê-la comigo aqui hoje. Eu que agradeço, é uma honra, agradeço a você, agradeço ao programa e agradeço a CPAD, a pessoa do irmão Ronaldo,
que eu admiro muito e gosto imensamente tanto dele como da família. E você que esteve acompanhando, que participou, tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Mas aproveite, se gostou da entrevista, compartilhe, toque aí no sininho, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima. Deus te abençoe grandemente.